Você é um bicho, Fabiano. Bom, hoje estou aqui para falar sobre o livro Vidas Secas. É uma história que já está bem assim conhecida, mas nunca é demais a gente primeiro situar, né, a história do livro. O livro se passa no momento não, eles já saíram de casa e eles estão quase morrendo, uma família inteira, pai, mãe, 2 filhos e a cachorra, porque eles já comeram papagaio para poder matar a fome. Então eles estão quase morrendo. E a cachorra consegue, ali já quase todo mundo desfalecendo, ela consegue caçar um preá, que é o que dá vida e energia para a família, a ponto deles conseguirem encontrar uma casa e por lá passar os próximos meses até vir a próxima seca. Essa é a história do livro. Em 30 segundos, acho que eu comentei em 40. Mas ele é bem curtinho, mas você termina a leitura e fica refletindo, refletindo. Você lê esse livro numa sentada só, mas você fica... a história fica ecoando na sua mente. E, assim, eu tenho apenas uma... eu não sei nem se é pequena crítica. Sei lá, se você quiser deixar a sua opinião sobre esse assunto nos comentários, sinta-se à vontade. Porque o Fabiano, que é o pai dessa família, ele é muito... ele mesmo se compara a um bicho, como eu acabei de falar. Então, assim, você vê que ele é rústico, ele não tem palavras, ele não consegue articular frases, ele é meio bronco e todas essas coisas. Só que isso é o que ele fala, né? Assim, toda vez que ele fala, você percebe que ele se sente desconfortável ao usar palavras. Mas em compensação ao escritor, o escritor, quando narra os pensamentos dele, fica uma coisa meio complexa pro que a gente espera do Fabiano, né? Fica meio desproporcional, porque a gente percebe que o Fabiano não teria condições de ter aquelas reflexões, porque ele, assim, não é preconceito, gente, mas o personagem, ele é muito assim, ele só consegue ver aquilo, ele só consegue falar 1 metro só na frente dele, ele não consegue fazer conexões e coisas do tipo. Mas o narrador, na verdade, quando ele vai falar, e Fabiano estava pensando que você vai percebendo que vai ficando uma coisa muito complexa para a realidade do Fabiano. E eu não sei o quanto isso me agradou. É essa a minha única coisa, assim, que eu me sinto um pouco desconfortável, porque não, pra mim não bateu tanto. Mas, assim, existem outras coisas que, enquanto o Fabiano, como eu já li pra vocês, ele se considera um bicho por tantas coisas, pela vida que ele leva, sabe? Ele mesmo sabe que ele não consegue falar direito, essas coisas, que ele não consegue passar bons exemplos. Bons exemplos não, mas uma educação, assim, pros filhos. Ao mesmo tempo, a gente vai pra baleia, que é a cachorra, e a gente vai percebendo que ela talvez seja mais humana dali. Porque você bate nela, ou eles batiam nela, ela corria e depois voltava e já queria colo e coisas do tipo. Ela vai tendo comportamentos humanos. E você vai percebendo que enquanto o Fabiano vai se tornando bicho, ou assim mesmo ele é um bicho, a baleia, ela, através dos olhos do narrador, ela vai se tornando mais humana, né? E isso é uma coisa assim, essa coisa a gente vai percebendo. Tanto, assim, não é algo que eu só percebi isso quando eu terminei. Durante a leitura, acho que desde as primeiras páginas, você rapidamente consegue perceber. Tanto é que no final do livro, aqui no pós-fácil dessa edição, eu não sei se tem em outras edições, mas nessa daqui tem um pós-fácil, eu vou ler um pedacinho. É o início, literalmente é o início, diz assim: quando baleia sonha, ou delira, ou agoniza, quando pensa e projeta, quando opina sobre Fabiano e os destinos, dele e seu, e de todos, homens e natureza, quando leva o leitor a elaborar juízos de valor sobre o mundo e as relações sociais, qual é o sujeito dessas sensações e pensamentos? O narrador, que de maneira propositada confunde o seu discurso com o dela? O escritor, intelectual para quem a transformação socialista é o caminho de superação no mundo reificado? Os outros personagens, iguais à baleia, mas capazes de sacrificá-la no momento de perigo? E o leitor, como se inclui na história? Até onde vai a sua identificação com o animal? Então a gente vai percebendo que a baleia é a chave. Tanto é que eu já falei isso na primeira leitura quando eu fiz,
A única coisa que ecoou na minha mente durante esses 6 últimos anos, que eu li em 2009, era a baleia. Eu tenho certeza que nesse livro tem um personagem chamado Baleia. Era a única coisa que ficou na minha mente. E terminada a leitura, ou a releitura, ainda assim, apesar de agora eu acreditar que eu vou relembrar essa história por muito tempo ainda, mas ainda assim, a baleia, quando você pensa em Vidas Secas, você vai lembrar da baleia. Você pensa em Vidas Secas, você vai lembrar da baleia. A história, os capítulos, cada capítulo, né, tem um capítulo, o menino mais velho, o menino mais moço, acho que é assim, né, que vai falar sobre o menino mais velho e, obviamente, o caçula, digamos assim. Vai tendo essa construção, sabe, de um capítulo independente do outro, mas quase todos dentro desse período de um ano, que é onde a primeira seca e a última seca. Então a gente percebe que o livro termina como começa, né? Não, apesar de ter um fim, não tem fim, porque a gente sabe que não importa o lugar onde eles forem, daqui a um ano provavelmente eles vão ter que mudar, e daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, é uma coisa cíclica. Então a gente vai percebendo isso no livro. E apesar de ter um livro, eu digo que é um livro sem fim, eu digo que é um livro com um fim abrupto, sabe? Você se sente desconfortável ao longo da leitura. A escrita é uma coisa muito seca, pra combinar, né, com o clima, mas assim, é muito... Você fica, meu Deus do céu, que aflição, que vontade de dizer, vem pra cá pra casa, mora aqui, eu vou pra outro lugar. Porque é muito desconfortável, é muito áspero. Mesmo as reflexões que o autor ou o narrador faz através dos personagens, você percebe que, apesar de ter ali sim um linguajar um pouquinho mais sofisticado, mas a realidade ali para aquele povo é nua e crua. Eu poderia falar ainda mais muitas coisas, para falar a verdade. Poderia falar da assim, a Vitória, que é a mulher, que ela é a mais, sei lá, escolada, porque ela sabe contar, ela que faz as contas e tal. Ela que às vezes empurra o Fabiano por uma atitude que todo mundo sabe que ele teria que tomar, até mesmo ele. Mas assim, o fator que faz ele tomar aquela decisão, às vezes é assim a Vitória. Mas ainda assim, apesar de toda essa consciência que ela tem, a única coisa, os olhos dela são voltados para ter uma cama de verdade. Porque eles têm uma cama de varas. Inclusive, eu lembro de ter visto algumas cenas desse filme no colégio. Lembro de ter visto, mas a única que ficou mesmo foi a da cama de varas, porque dá aquela, sei lá, aquela agonia de você ver de novo. É super desconfortável, mas precisa ser lido. Apenas sei lá, uma notinha, porque eu jurava que esse livro, o filho mais novo, ia ter era chamado Miguel. Porque eu sei que tem um livro, se você souber o nome desse livro, por favor, deixa nos comentários. Que ele tem problema de vista, e ele não sabia que tinha um problema de vista. Aí chega alguém, dá um óculos e aí ele percebe que ele tem problema de vista. Ou a família inteira percebe que ele tem problema de vista. Ele vê tudo meio longe, assim. E aí, se eu não me engano, até quando ele coloca o óculos, ele vê as formiguinhas, alguma coisa assim. E alguns anos depois, o escritor lança outro livro em que esse Miguel pode ser um médico de uma outra história. Eu não lembro que livro é esse. Eu não lembro qual foi o autor que escreveu, mas eu jurava que estava aqui. E aí quando terminei eu fiquei, caramba, não é esse livro. Se você souber, por favor, deixa nos comentários, ok? Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau!